Alô, meus amigos queridos, estamos aqui fazendo uma live novinha em folha. Hoje nós vamos falar sobre crenças e verdades, ou crença e verdade. A verdade está sempre atrelada ao bem comum, ao bem da humanidade, ao bem de todos. Ela deve beneficiar, a verdade, a todos os atores de uma mesma história. E qual a nossa história? A nossa história é aqui, agora, no planeta Terra. Então surgem duas notícias, duas opções. Qual a verdadeira? Você treina, né? E abaixa seu nível cerebral, relaxa e vai para a teta, que é quase dormindo, e se comunica com o Deus do seu coração. E faça a pergunta a Ele, aquele Deus que Jesus nos ensinou a encontrar, que é o Pai Todo-Poderoso. A resposta vem assim: se está fazendo bem a maior parte das pessoas, é a verdade. Agora, a verdade nunca faz o mal. Então, se o negócio está muito feio, muita guerrilha, muita insatisfação, muita loucura, é porque não é verdade. É só prestarmos atenção nisso. E esse Deus do nosso coração está ligado à ciência, porque vejam bem, ciência, vem a palavra laboratório, onde fazem as pesquisas científicas. Labor, trabalho, oratório, estudo religioso, estudo espiritual. Então a ciência está sempre ligada, está de mãos dadas com a espiritualidade. Não tem como errar. Nós temos essa ligação direta com Deus do nosso coração quando nós fazemos o bem. O que é fazer o bem? É você estar sempre caminhando para se auto-melhorar. Como Jung dizia, encontrar o self. O que é self? O eu sou. Quem eu sou? Eu tenho que encontrar, saber primeiro quem eu sou, para depois buscar as verdades que rodeiam esse eu sou. Então, existem muitas técnicas. Eu fiz vários cursos, mas eu digo sempre que quando você ora, você fala com Deus. Quando você cala, Deus fala com você. Espere esses avisos que vêm do infinito. Eles são honestos, sinceros, verdadeiros. Falar em self, existe uma americana escultora que fez uma estátua, esculpiu uma estátua enorme de um homem, mas essa estátua está se auto-esculpindo ainda, não se terminou, porque ela não ainda atingiu o ápice de sua perfeição. Então, chama em inglês Self-Made Man. O Alex vai colocar para nós essa imagem e para ver esse homem se auto-esculpindo. Se eu não me engano, a estátua era em bronze. Então, é assim, você tem que ser hoje melhor do que foi ontem. E amanhã, melhor do que está sendo hoje. É buscar a autoperfeição, que não é fácil buscar essa autoperfeição, porque nós vivemos no mundo da matéria, um mundo que nos coloca em redomas,
que nos fazem agir como vaquinha de presépio, fazendo sim, né? A mídia, a cultura, a educação que você teve dentro da cultura que você recebe, vai moldando suas características, seu self. Então, atenção, preste muita atenção. Hoje, existem pessoas super viciadas na internet, nos meios de comunicação. Às vezes você pergunta assim, você é viciada? Não, não sou. Mas a pessoa põe o pé fora da cama, já pega o celular. É viciada. E quando as pessoas têm vício, é porque não gostam da própria vida. Se sentem mal dentro do self, dentro do eu sou delas. Então busca fora as coisas para se animar. Todos os vícios são ausência de autoestima. Todos os vícios são ausência de autoestima. O que isso significa? Que você está infeliz. Então você não busca amigos, você não busca prazeres nas coisas comuns. Por exemplo, eu agradeço desde a hora quando eu vou deitar, eu agradeço o travesseiro, a caminha. Ai, Jesus, muito obrigado. Quando eu acordo, eu agradeço o sol ou a chuva. Eu planto, eu tenho minhas plantinhas, todo dia eu vou conversar com elas. Eu aprecio a vida que eu tenho e me sinto prazerosa dentro dessa vida. Então eu não preciso buscar coisas extras, vícios, bebida, curtir balada. Amigos, sim. Você deve curtir amigos. Amigos tóxicos, não. Aqueles que vêm e tiram a sua energia, roubam o seu prazer de viver. Então, é muito simples você estar sempre com o pé na verdade divina. E essa verdade infla seu coração e você sente que aquilo é legal. Porque o universo está repleto de energia. Tem energia ruim e energia boa. Então, são partículas de energia, porque antes desse mundo ser criado, era só energia. Então, quando Deus criou o mundo, essa energia foi transformada através do quê? Para que exista coisa material, é preciso pensar, falar, né? Primeiro a palavra. Depois que eu falei, eu pensei, eu falei. Primeiro pensar, depois falar e depois agir no sentido de criar alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é a parte de cima de um pote de água que eu pintei nas minhas primeiras aulas que eu fiz com a Crisma Tachana de pintura em porcelana. Eu peguei só a parte de cima, para mostrar para vocês que é um pote. E esse pote da nossa vida, nós vamos jogando coisas através do pensamento, da ação, da palavra que sai da boca e reverbera na energia do universo e volta para nós. Volta para nós sob forma de coisas que existem, que eu posso tocar. Então, pensamento, palavra e matéria. Aí, se você é aquela pessoa que tem um pote de mágoas e destapa de vez em quando esse pote e deixa sair toda a tranqueira que tem lá dentro
de novo, de novo, de novo, você revive. Ai, meu marido fez isso pra mim. Ai, minha mãe. Ai, fulano. Ai, não sei quem pisou no meu pé. Ai, na faculdade eu tive problema com... Não, gente. Esvazia o pote. Esvazia o pote. Deixa essas coisas ruins subirem, se dissolverem na energia do universo e não voltarem para você. E vai colocando no pote o quê? Coisas boas que aconteceram, o que você tem de amigos legais. Olha, 90% das pessoas que nos rodeiam são do bem, mas você às vezes se fixa nas 10 do mal e você guarda no pote o que elas fizeram de mal para você. Isso envenena o coração, envenena o sangue. O cérebro tem neurônios que trabalham incessantemente, mas o coração também tem. E eles vibram não sei quantas mil vezes mais do que os neurônios do cérebro. Então, o seu coração é aquela parte que se carrega de coisas boas ou ruins. Então, procure artes, se concentrar. Quando eu pintei esse pote, que tem a parte de baixo que é igual essa, eu pensava só naquilo que eu estava fazendo, na pintura. Saiu legal. Depois vai para o forno, queima. Eu vejo uma obra de arte que eu fiz sem nunca pensar em fazê-la. Então, aquela concentração do meu intelecto, do meu coração, para produzir aquela obra de arte que saiu das minhas mãos, da minha cabeça, eu escolhi o modelo, eu escolhi as cores, lógico, com o aval da Cris, sempre ensinando. Falar em ensinar, a missão de cada um é ensinar para os outros o que eles ainda não aprenderam. Então, o sábio é aquele que ensina para os outros, mas não são coisas difíceis. Se ele está descascando uma laranja, se ele está picando um legume, ele se concentra naquele ato de apenas descascar a laranja, de apenas fatiar o legume, de cozinhar, de sentir o prazer do que vem de cheiro gostoso, daquilo que estamos refogando, de plantar, de mexer na terra, de deixar sempre um rastro de homem e não de bicho, porque a planta vem no mundo para fazer a fotossíntese, o animal vem para subsistência, para criar sua própria subsistência, prover. E nós, humanos, viemos nesse mundo para nos lapidar. Self-made man. Eu estou ainda me esculpindo. Com os meus 86 anos, eu aprendi bastante. Mas nunca vou parar de aprender. E se eu aprendo, eu passo para os outros. Então, existe alguma coisa assim muito difícil de se tocar. Eu estou falando em crença e verdade. Então, existem crenças religiosas que a pessoa acredita com tanta fé que ela não pode nem ser tocada. Quando eu converso com algumas pessoas a respeito de religião, eu piso em ovos, porque eu tenho medo de magoar. Eu tenho que aceitar o que ela, naquele momento, ela pensa a respeito daquilo. Eu já fui assim também. Eu já fui carola, né?
Então eu sei que a Bíblia foi escrita por 370 bispos pobres, que o imperador Constantino pagou para um escriba africano se hospedar na casa dele e transferir para o papel. Era em grego, em aramaico, e ninguém sabia escrever nem ler naquela época. Então, Constantino trouxe, se eu não me engano, era Leôncio da África, que era um poliglota para fazer a Bíblia. Os bispos escolheram os 4 evangelhos que nós conhecemos. Só que existe muita coisa além disso. Por exemplo, antes de Cristo, existiu Siddhartha Gautama, bem antes, 2000 anos antes de Cristo, que era um iluminado do Oriente. E ele ensinou coisas maravilhosas e fundou o budismo, que é uma religião. Então, eu não posso desprezar nenhuma religião. Todas me levam a conhecer uma verdade, um tipo de verdade. Existem igrejas atualmente que só pensam na teoria do ganhar mais e ameaçam as pessoas, o diabo, o capeta, que está fazendo mal, que existe na sua aura, no seu corpo, precisa tirar, precisa limpar. Você se auto-limpa quando se comunica direto com Deus, mas estude todas as religiões. Não é proibido. Existem os versos apócrifos que foram deixados de lado, não colocados na Bíblia, porque eram tidos como heresias. Mas se você vai procurar ler, entender aqueles que foram encontrados depois numa gruta perto do Mar Morto, eles contêm verdades. É o Evangelho de Maria Madalena, de Enoque e de outros. Vejam bem, antes de Cristo também existiu uma pessoa maravilhosa, um estudioso da Grécia, Pitágoras, físico e matemático. Aos 35 anos, Pitágoras foi para o Egito aprender artes esotéricas, com S de dentro. Ele aprendeu muitas coisas, ele descobriu as 12 divisões das notas musicais, a música das esferas, os astros, que os astros tinham uma melodia harmoniosa que formaram o universo. E Pitágoras era um sábio. Depois veio Jesus e mostrou toda a parte de bondade. Então a verdade está ligada com a bondade. Cristo nos ensinou isso. Nós temos a possibilidade de estudarmos todas as religiões. Tem umas que existem muito fanatismo, existem muitas mentiras, mas você consegue discernir, porque você estudando e você tendo o coração puro, aberto, ligado à verdade do seu eu maior, você consegue perceber. Existe também, nos versos apócrifos, uma história que tem pessoas que preferem apagar isso, apagar da mente, não deixa a gente nem falar sobre isso, que Jesus também, dos 12 aos 30 e poucos anos, quando voltou para pregar a sua verdade, não estava onde nasceu. Ele estava no Oriente, aprendendo como Pitágoras outras
verdades. Mas tem gente que acha que isso é heresia. Então, é muito difícil você trabalhar com é verdade, é mentira. A mídia está aí para nos colocar numa redoma. Por exemplo, se você só assiste um canal que fala sobre fake news, você vai ser ligado àquele canal e vai ter aquela opinião, sem depurar se aquilo é certo ou se aquilo está errado. É muito difícil você ser uma pessoa que consegue discernir. Agora, em outras lives eu vou mostrar como nós podemos cientificamente descobrir a verdade. Por exemplo, a radiestesia, que foi descoberta pelos franceses para achar água no subsolo, é uma ciência que agora existe uma mesa quântica que usa a radiestesia. A apometria é usada nos centros espíritas de renome sérios para descobrir certas verdades. Então, a primeira coisa, está fazendo bem para a maioria das pessoas, usufrua dessa verdade. Está causando mal, está dividindo as pessoas em grupos, está hostilizando a sua maneira de ser, de viver, está ferindo o seu self, a sua verdade. É mentira. Então eu quero dizer para vocês, primeira coisa, descobrir qual a verdade do seu coração, que está ligado no coração do eu, do Deus dele, do seu coração, do eu maior. Esvaziar o pote das reclamações, das misérias humanas. O pensamento leva a você a falar. A palavra reverbera na energia do universo. Seus passos dirigem você para a sincronicidade, ou coincidência, que a gente chama, que Jung descobriu que era sincronicidade. As coisas que acontecem, eu estou pensando em fulano, fulano me telefona. Eu estou querendo um carro vermelho, eu consigo comprar um carro vermelho. Eu penso num castelo que eu queria conhecer, aparece a possibilidade de uma viagem ao exterior. Eu já vivi, revivi e vivo isso. E vou ensinar isso nas outras lives para vocês. É difícil às vezes acreditar nisso, mas pode confiar. É uma palavra de anciã, vivida, que quer passar os mesmos conhecimentos a você, meu amigo, minha amiga, de todo o meu coração. E para encerrar, eu quero mandar aquele beijo lá, bem no fundinho do seu coração, que ele esteja sempre do lado do bem. Tchau!